Bom dia a todos, tudo bem? Vamos lá, vamos dar início? Bom, quero agradecer a presença de todas as pessoas presentes aqui esta manhã. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou coordenador aqui do Departamento de Compliance da Fundação do ABC, e é com imenso prazer que damos início ao nosso segundo dia da Semana de Compliance da Fundação do ABC, edição 2025. Em nome da diretoria e da controladoria da instituição, agradecemos a presença de todos aqui nesta manhã, aos representantes das nossas unidades gerenciadas e à presidência da Fundação do ABC pelo apoio irrestrito à organização deste evento, e principalmente aos nossos palestrantes convidados que aceitaram o desafio de contribuir com esta jornada de conhecimento. A Semana de Compliance da Fundação do ABC já se consolida como um importante espaço de diálogo, aprendizado e fortalecimento da cultura ética e da integridade em nossas instituições e em todas as unidades sob a gestão da FUABC. É nesse contexto que o compliance se consolida como um verdadeiro instrumento de governança, garantindo que os princípios e os valores institucionais sejam efetivamente traduzidos em práticas diárias que promovem a legalidade, a legitimidade em todas as nossas atividades profissionais. Ontem, organizamos uma incrível abertura do nosso evento com profissionais renomados que engrandeceram a temática de compliance com significativas contribuições, fomentando um ambiente de debate e muito aprendizado. Neste segundo dia da Semana de Compliance da Fundação do ABC, temos a honra de celebrar um marco muito especial, o lançamento do Manual de Diversidade e Inclusão da Fundação do ABC. Este material representa um avanço expressivo na consolidação de uma cultura organizacional mais justa, humana e plural. Além de um documento balizador, o manual é uma ferramenta de transformação institucional, construída de forma colaborativa que ratifica o comprometimento da instituição com o respeito às diferenças, a valorização das pessoas e a promoção de um ambiente de trabalho ético, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Que este conteúdo inspire ações e nos ajude a seguir firmes na construção de uma fundação cada vez mais ética, diversa e transparente. E é neste momento, com imenso prazer, para abrirmos a programação do dia, anunciamos a transmissão de uma palestra online, cujo nome é Diversidade com Ética, o papel da integridade na sustentação das ações de inclusão, e a atividade será conduzida pelo executivo e palestrante Tiago Pena, professor de temas como diversidade, equidade e inclusão, a quem agradecemos pela participação de forma remota. Tiago, bom dia, está ouvindo a gente? Bom dia, eu estou ouvindo, vocês me ouvem? Eu estou ouvindo, eu sim. Vocês me ouvem? Não. Possivelmente não. Bom dia. Nelson, aumenta o som do PC. Bom dia. Me ouvem? Sim? Sim. Tá, eu acho que tá dando um pouquinho de retorno aqui. Ah, não, tá. Agora tá. Deu retorno, mas tudo ok. Bom dia, muito obrigado. Eu acho que é uma honra estar aqui. Eu quero já começar parabenizando aí pelo Manual de Diversidade, Equidade e Inclusão. Eu tive acesso, fiquei ali encantado com a riqueza de detalhes e a tecnicidade que vocês trouxeram no manual, que é tão importante, e especialmente nesse momento onde nós vivemos em uma sociedade que tem dúvidas se é importante ainda falar sobre respeito, sobre inclusão, sobre pertencimento, sobre um local seguro para que as nossas pessoas estejam inseridas. E é uma oportunidade gigante. Eu quero agradecer pelo convite. Eu não sei se... Rafael, eu posso seguir naturalmente? Tá tudo certo, né? Tá. Tô te vendo aqui pelo... Posso seguir? Então, primeiro, obrigado. Tô vendo o staff aqui mandando mensagem também. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu tenho um compromisso com essa agenda e eu não posso deixar de estar presente aqui. São 6h19 da manhã, mas eu consegui ajustar a agenda aqui para que eu conseguisse participar. Gostaria muito de estar presente aí, mas estou aqui também participando de um momento tão significativo e uma evolução tão importante enquanto organização, enquanto instituição.
para todos vocês, então as minhas palmas aí por conta dessa grande evolução que foi o lançamento oficial do manual, onde eu apresento para o meu cliente, para o meu funcionário, para o meu colaborador, que aqui é um lugar seguro para todas as pessoas estarem presentes, fazerem-se presentes por completo, né? Quantas vezes nós não estivemos parcialmente incluídos em algum lugar por não termos um manual, por não termos um local certificado como um local seguro, como um local inclusivo e como um local respeitoso. Então, essa união de ética com diversidade, equidade e inclusão não tem como fugir de um ambiente saudável e psicologicamente seguro para todas as pessoas. Eu vou iniciar a minha apresentação e aí eu não sei se eu tenho acesso ao chat, mas qualquer coisa vocês podem me interromper aqui. Se tiver no finalzinho também a gente tem um espaço para perguntas e interações e vamos juntos. Eu só não sei se eu tenho autorização. Ah, tá. Não, essa aqui. Espera aí, que eu só não sei se está no formato de apresentação. Eu acredito que agora esteja no formato de apresentação e o Wesley me deu um tudo ok aqui. Obrigado pelo suporte, Wesley. Começando pelo começo, é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu me chamo Thiago Pena. Eu trabalho com diversidade, equidade e inclusão há 11 anos. Desses 11 anos, 14, trabalho no ambiente corporativo. Desses 14 anos, 11 anos liderando a agenda de diversidade, equidade e inclusão. Mais recentemente a agenda de ESG. E agora também estamos migrando, aí vocês vão seguir uma tendência do mercado, migrando para um ambiente de felicidade corporativa, de ambiente acolhedor para os nossos colaboradores. Então, estejam também até informados e atentos, porque tem sido uma pauta relevante, considerável e também presente aí no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, num todo, e está chegando com muita força essa temática de felicidade corporativa, onde nós proporcionamos aos nossos colaboradores um local ético, seguro, livre de discriminação e preconceito, com um olhar intencional para as pessoas e cada vez mais buscando oportunidades de, enquanto organização, ser um ambiente ético e inclusivo. E é disso que a gente vai discutir aqui hoje um pouquinho. Eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas e hoje eu estou fora fazendo o meu mestrado em humanas, onde tem sido um grande desafio, porque é aí que você enxerga a velocidade das coisas e o quanto o mundo carece de informações quando nós precisamos falar exatamente desse nosso encontro aqui. Ética com uma ótica de diversidade, equidade e inclusão. Como olhar para um todo, né? Entender que diversidade não está para abordar somente temáticas de pessoas com deficiências, ou da população negra ou étnica racial, ou da comunidade LGBT+, e sim que nós temos outras camadas da sociedade que também carecem de informação quando o assunto é ética, quando o assunto é diversidade. Então, será que eu preciso falar sobre etarismo numa população de um público 50 a mais? Nós vivemos em um país onde, em 2024, 4 milhões de pessoas passaram dos 50 anos mais. Nós temos uma estimativa que até 2030, um terço da nossa população vai ser composto por pessoas 50 a mais. Será que nós precisamos de fato falar sobre isso?
Será que as pessoas ainda carregam preconceitos por conta da idade, por conta da geração, por conta daquele viés inconsciente onde eu associo tecnologia com idade? Olha o poder da tecnologia, né? Nós estamos com uma diferença de horário de 3 horas e meia e estamos juntos, estamos aqui na mesma pauta, né? Para mim aqui ainda está de noite, mas para vocês e estamos aqui através da tecnologia usando essa ferramenta para nos beneficiar e estarmos juntos no mesmo momento, na mesma página. Então, será que eu posso associar de fato tecnologia com idade? Será que inovação realmente acompanha essa pauta de idade? Então, é uma pauta importante e que vocês devem sentir a tendência do mercado falando fortemente sobre etarismo e os desafios geracionais. Será que nós precisamos entender que, além das camadas de raça, etnia, LGBT ou etarismo, também precisamos falar sobre classes sociais? Eu vou trazer um case que eu gosto, que eu trabalho com esse case há alguns anos e é muito importante para mim, e vocês vão entender o porquê, tem um slide específico para isso. Além disso, será que nós precisamos falar sobre o sistema egresso, que são as pessoas que um dia passaram pelo sistema carcerário e hoje estão buscando recolocação profissional? Então, são diversos temas que a ótica de ética nos coloca enquanto conscientes, e quando conscientes, nós entendemos qual o nosso privilégio e qual o nosso papel enquanto cidadão, enquanto profissional, abordando aqui esse tema. Eu sou professor na LEC. A LEC é uma das maiores escolas é a maior escola de ética e compliance da América Latina, agora aí com uma frente forte em de comunicação, de formação de profissionais éticos e tudo mais, e possivelmente daí que nós nos encontramos, então é um prazer enorme estar aqui e fazer parte de um time tão representativo. Bom, eu vou avançando e nós vamos discutindo juntos aqui também, tá? Se alguém quiser participar, tiver dúvida, aproveitar o ensejo, eu quero levantar a mão para tirar uma dúvida sobre tal assunto, aproveitem, eu acho que aí, pelo que eu vi, tem um microfone, então vocês podem interagir, o Rafa me dá um suporte aí junto com o Wesley, vocês podem falar em tempo real, tá? Eu gostaria de começar com uma provocação. A primeira provocação é o porquê nós estamos aqui. Por que nós precisamos falar sobre diversidade e inclusão pelo olhar ético? Por que ética para um momento da agenda para lançar um manual de diversidade, equidade e inclusão? Nós estamos em 2025 com o pé em 2026 e ainda precisamos falar de respeito dentro do ambiente de trabalho? Nós estamos em uma pauta tão estruturada onde nós abrimos o LinkedIn e temos algo sobre diversidade, equidade e inclusão, onde nós ligamos a televisão e nós temos uma primeira drag queen chegando à premiação de um Grammy Latino. Será que nós ligamos a nossa abrimos a nossa internet e lidamos ali com a primeira mulher ocupando um cargo em uma posição celével dentro de uma organização? Nós ainda estamos lidando com situações onde um casal está numa padaria e é atingido por uma situação ali de discriminação vexatória. Qual o cenário que nós estamos inseridos? Por que nós estamos aqui? Vocês vão parar para pensar junto e entender o porquê? Por que nós estamos hoje parando o nosso tempo, que é algo precioso, bem mais precioso, e falando sobre diversidade e inclusão pela ótica de compliance, de legislativo, de ética e tudo mais. Alguém quer comentar? Posso continuar? Se alguém tiver algum comentário, Rafa, você me faz uma gentileza. Alguém quer falar o porquê de estarmos aqui? E eu quero gerar também essa interação. E se alguém tiver interesse em levantar a mão, você me avisa aqui que eu paro, tá? Senão eu vou seguindo aqui aos pouquinhos, mas podem participar à vontade. Quando
nós olhamos e entendemos como um propósito profissional ter na agenda uma necessidade de falar, de educar as nossas pessoas, de levar informação, de levar conscientização, já é um dos motivos de estarmos aqui. Então, hoje eu estou aqui porque eu venho trazer informação, conscientização, munir, educar, conscientizar e fazer nos repensar sobre tudo que nós pensamos e entendemos enquanto diversidade, tá? Diversidade, ela é nada mais, nada menos do que a força das 8 bilhões de pessoas que habitam o mesmo planeta e apenas uma é você. Então, se nós abrirmos o dicionário, nós vamos entender que diversidade ao pé da letra nos coloca num lugar de pluralidade. Então, se eu olho para algo, esse algo ele vai ser plural. Exemplo, eu vi que ao fundo aí de vocês tem algumas bandeiras, possivelmente representando estado, país, etc. Se nós falarmos enquanto bandeira, ali eu tenho uma diversidade, porque eu tenho, por mais que seja a mesma a terminologia, eu tenho diversas representatividades de estado, localidade, fundação, etc. São bandeiras no seu conceito, mas na sua particularidade, cada uma representa alguma região geográfica, alguma simbologia. Isso é uma diversidade de bandeiras. Olhando para o dicionário me apresenta uma representatividade de pluralidade de todas as diferenças de algo. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui da minha janela, eu vejo que tem 3 carros ali na rua. São carros. Na base do conceito, são 3 carros, mas as cores divergem. Eu vejo que um deles tem o teto solar, os outros 2 não. Isso já é a sua particularidade. Então a diversidade, ela apresenta todas as diferenças, né, fazendo o nivelamento aqui para que todos estejam na mesma pauta, me apresenta todas as diferenças que estão ali inseridas. Quando nós avançamos enquanto sociedade, essa camada de diversidade, ela também transborda. E dentro dessa camada de diversidade, eu encontro 8 bilhões de diferenças. E dessas 8 bilhões de diferenças, uma fatia de pizza está inserida no nosso ambiente de trabalho. Seja como nosso cliente, porque o nosso cliente também é diversidade, nós também atendemos a pessoa trans, nós também vamos atender a pessoa 50 a mais, nós também vamos atender a pessoa de religião matriz africana, nós também vamos atender a pessoa de religião evangélica, nós também vamos atender a pessoa de religião católica, e esse cuidado, essa compreensão para que todas essas pessoas se sintam acolhidas, representadas e pertencentes nesse lugar, é o nosso papel enquanto profissionais de compliance, enquanto profissionais conscientes e seguros de um local saudável para se conviver. Tiago, mas eu tenho aqui uma dúvida. Eu sou irmão gêmeo, tá? Então eu cresci no mesmo ambiente, eu fui educado com a mesma estrutura familiar, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Eu tenho até uma mera semelhança física, porque eu sou um irmão gêmeo. E ainda assim eu sou diferente? Sim. Ainda assim você é você. Você tem a sua particularidade cognitiva, você tem o time que você escolheu e às vezes é diferente do teu irmão gêmeo. Por mais que nós tenhamos uma particularidade identitária ou totalmente semelhante fisicamente, nós teremos a diversidade ali presente. Seja pelo aspecto cognitivo, e aí vocês já começam a entender que não é sobre semelhança de irmandade que eu estou dizendo, mas vocês começam a linkar com aquela pessoa que tem um aspecto cognitivo diferente do seu, que tem uma ideologia diferente da tua, que tem um time de futebol diferente do teu, que tem uma religião diferente da tua, que tem, de repente, a pessoa gosta de uma culinária diferente e é diferente de você. Então, estar inserido num ambiente onde vivemos em 8 bilhões de diferenças
Nós precisamos entender que a diversidade não é sobre o outro, a diversidade é sobre mim. E eu também sou a diversidade. Ai, Thiago, mas eu não sou a diversidade porque eu não sou uma pessoa negra. Ok, você é uma pessoa de outra religião? Você é uma pessoa, você é uma mulher buscando uma posição profissional em um ambiente que não que é majoritariamente masculinizado? Você é a diversidade. Você tem algum grau de dificuldade ou de diferença de outras pessoas que estão ao seu redor? Você é a diversidade. Então, nesse primeiro momento, a ética quer te dizer que a diversidade não é sobre o outro, é sobre você. Nós sempre vivemos naquela tese, né, de que eu vou fazer algo por alguém, eu vou fazer algo de diversidade para alcançar alguém. Não, a diversidade ela não é sobre o outro, ela é sobre você. E é sobre você que nós queremos falar e trazer esse ambiente ético e seguro, tá? Então, entendemos aqui que a diversidade ela me apresenta todas as 8 bilhões de diferenças que existem no mundo. E agora vamos entender como que isso funciona pela ótica de equidade, tá? Tiago, eu já ouvi muito falar em igualdade, eu já ouvi muito falar sobre diversidade, mas a equidade eu carrego dúvidas. Então nós vamos desfazer essas dúvidas junto. Vocês querem um exemplo agora de equidade? Eu vou usar um exemplo de equidade na minha comunicação. E eu posso afirmar que vocês também usam equidade no dia a dia de vocês, nas tratativas, nas comunicações e nos diálogos. Igualdade seria eu continuar falando naturalmente, de forma fluida, de que vocês entendam, estamos aqui, né, nivelando nosso grau de conhecimento. Equidade, eu preciso remanejar o meu ambiente para que todas as pessoas estejam inseridas também. Suponhamos que, nesse momento, nós tenhamos aqui algum funcionário, algum convidado, alguma pessoa no virtual ou no presencial que seja uma pessoa com deficiência visual ou baixa visão. Igualdade seria eu continuar falando como eu estou. Equidade sou eu trazer essas pessoas para o mesmo cenário, adaptando toda a minha comunicação. Então, eu vou fazer nesse momento uma audiodescrição. Façam vocês também mentalmente, aí no inconsciente de vocês, uma audiodescrição de vocês. Se vocês estivessem se apresentando agora, como vocês se apresentariam se audiodescrevendo? Então, vamos lá. Eu sou o Thiago, eu tenho cabelo e barba preta, eu tenho pele parda, eu estou usando um headphone preto com um fio vermelho, eu estou com um pullover, uma lã cor laranja, eu estou num fundo de escritório, tem alguns quadros aqui de um lado, tem algumas plantas, algumas decorações, porque eu estou com um backdrop de escritório. Eu estou, nesse momento, espelhando um slide de fundo verde escrito equidade e digo nesse slide que todas as pessoas já agem com equidade. Nós precisamos só agora trazer as oportunidades. Eu tenho uma médica atendendo uma família e o logo da fundação ao pé esquerdo do slide. Olha só, nós fizemos uma equidade. Porque igualdade seria falar naturalmente, como se ninguém precisasse aqui de uma adaptação. Equidade sou eu remanejar o meu ambiente, a minha comunicação, a minha fala, a minha estratégia, a minha oportunidade, o meu material, para que todas as pessoas façam parte desse momento também e estejam inseridas nesse lugar. Isso é equidade. Se nós tivéssemos aqui pessoas com deficiência auditiva ou algum grau de necessidade auditiva, nós possivelmente teríamos um intérprete de Libras. Então, quando nós vimos ali, né, na televisão ou em alguma palestra e tem um intérprete à lateral do vídeo, é porque possivelmente alguém foi avisado que teria o público com deficiência auditiva e aquilo é uma adaptação. Então, nós já estamos com a equidade inserida no nosso ambiente.
Ética já se preocupou com isso lá atrás, de me passar um brief dizendo: Thiago, esteja preparado, porque nós, em algum local, podemos ter, esse material pode chegar em algum funcionário, me parece que está sendo gravado ou seria gravado, e esse material pode chegar e essa pessoa estar inserida nesse mesmo ambiente. Então, quando nós vermos uma vaga direcionada a mulheres para essa posição, não é porque agora as mulheres estão buscando mais privilégio que os homens e estão até com vagas direcionadas às mulheres. Não, não é isso. É porque, olhando o retrato do mercado, nós já temos um alto número de 58% de homens ocupando posições, enquanto mulheres buscam aí ainda chegar em cargos, e aí nós lançamos uma vaga intencional, uma vaga com recorte para posições direcionadas às mulheres, e nesse momento nós fazemos a adaptação e buscamos cada vez uma equidade. Ah, Thiago, nós vamos chegar lá? Deixa eu trazer um dado importante para vocês aqui. Se nós começarmos a busca por equidade de gênero ontem, só em 2052 nós vamos ter a equiparação de gênero dentro das organizações, dentro do governamental, dentro das instituições. Se nós olharmos para um recorte étnico-racial, que, né, eu comecei com mulheres aqui, mas tem um recorte étnico-racial, se nós começarmos ontem, somente em 2210, nós vamos ter pessoas negras refletindo o cenário da sociedade. Qual o cenário da sociedade? Hoje eu tenho 56%, né? Virando o pescoço aqui para o lado direito, 56% da minha população é negra e volto meu pescoço para dentro das organizações, dentro das oportunidades, apenas 4,7% alcançam posição de liderança. Então, será que ética realmente precisa se preocupar com isso? Mas precisa se preocupar para ontem, porque o nosso trabalho, a nossa cartilha sendo divulgada, e 1000 palmas para vocês pela divulgação da cartilha, nós começando, nós começarmos esse trabalho neste momento, somente daqui 170 anos nós vamos encontrar uma equiparação desses 4,7 refletindo o cenário da sociedade. E sabemos quais são os desafios disso. Nós temos um desafio do governo norte-americano, nós temos o desafio do retrocesso de algumas organizações enquanto diversidade e inclusão, nós temos os desafios dos ambientes que não querem mais abordar a temática, e nós estamos cada vez mais retrocedendo enquanto sociedade que busca apenas informação, e nós não estamos buscando privilégio para senhor ninguém. É olhar que o número não fecha, que essa conta não bate, que nós estamos cada vez mais, de forma intencional, precisando buscar um ambiente saudável para depois buscar o ambiente equitativo e agora buscar o ambiente inclusivo. Ai, Thiago, mas eu tenho visto que a diversidade está retrocedendo. Vai acabar a diversidade? Óbvio que não. Não tem volta, não tem retorno. Nós vamos mudar a nossa rota, né? Eu nunca fui de bater de frente com a rocha, né? A rocha sempre esteve aqui e eu não acho que com a rocha você bata de frente. Com a rocha você contorna, encontra um caminho mais saudável, mais humano e mais equitativo. Mas não existe volta, não existe retrocesso para a equidade, para a diversidade, para a inclusão. Não tem como voltar. A não ser que, a partir de agora, nós vamos chegar em todas as rampas de acesso para deficientes e vamos sair arrancando todas as rampas. Não. Ah, o elevador que leva o deficiente até o andar que ele precisa, ou a pessoa idosa, ou a pessoa com mobilidade reduzida. Ah, ok, corta o elevador, desativa, porque agora não tem mais inclusão. Ah, nós temos a drag queen que recebeu desculpa, drag queen não, a Lineker, ela é uma mulher trans. A primeira mulher trans que recebeu o Grammy. Ok, nós vamos lá e vamos pedir para que ela devolva, porque a partir de agora não tem mais diversidade. Ah, nós temos a primeira presidente da Ambev
que é uma mulher. Ok, nós vamos lá na Daniela Cachiche, tirar a Daniela Cachiche do posto de presidente, porque ela não tem mais potencial para estar ali, ela só estava ali por ser mulher. Não, nós alcançamos esse espaço, nós alcançamos essas conquistas. Né? Eu não vou chegar no elevador e descolar o inserto de braille, porque vai chegar um deficiente visual e vai precisar fazer leitura. Eu não vou deixar de usar na minha comunicação a minha introdução de pessoas deficientes visuais, porque algum governo norte-americano falou que não é importante. É importante para mim. É importante para a minha comunicação. A diversidade, ela nos escolhe todos os dias e não tem retrocesso. Existe uma forma de abordagem um pouco diferente de como vinha ganhando força na mídia. Estava um pouco hypado e eu acho que agora a gente encontra o nível, né? Nós puxamos muito a ponta do elástico, agora nós precisamos aqui equiparar, até porque quando esse elástico soltar, ele pode fazer um estrago maior. Então, eu acredito e busco essa linearidade. Retrocesso para a diversidade não tem. Pelo contrário, as empresas que estão à frente, que estão inteligentes, como vocês, estão lançando manual, estão trazendo profissionais para tornar o ambiente respeitoso, inclusivo, ético, informado, ter consciência de que esse lugar é um lugar que todas as pessoas podem ser completas. Não tem nada melhor do que eu sair da minha casa e ser atendido aqui, e ser cliente daqui, e ser profissional daqui, e ser professor daqui, e ser aluno daqui, e ter um ambiente seguro. Porque se eu sou pessoa desses grupos historicamente minorizados que estão aqui na tela, que são mulheres, pessoas com deficiências, desafio geracional, a população LGBT+, a população de religiões, a população de raças e etnias ou a população de classes sociais, e eu não tenho um local seguro dentro da minha casa, e eu venho para o meu trabalho e eu tenho pelo menos um lugar seguro, é nesse lugar que eu quero estar. Agora, se eu saio da minha casa e eu não tenho lá um local seguro, eu não sou aceito, eu não sou acolhido, eu sou expulso, eu sou agredido por ser quem eu sou, eu chego no meu trabalho, eu tenho mais um ambiente de exclusão, de um ambiente hostil, e aí eu olho para a sociedade, eu olho para minha casa, eu olho para o meu ambiente de trabalho, e todos esses ambientes são hostis e discriminatórios, para onde eu vou? Nós acabamos de sair do Setembro Amarelo, onde o índice de suicídio ainda é alto, porque é uma porta de saída para essas pessoas. A cada 10 LGBTs, 3 tentam suicídio e um consegue. E consegue exatamente porque não tem um local de respeito, um local de inclusão, de acolhimento como nós estamos criando aqui. Então eu não sou acolhido e não sou recebido em casa. Vou para o meu trabalho. Eu não sou acolhido e não sou recebido no meu trabalho. Não tenho um lugar como esse que vocês estão criando agora. Eu vou para a sociedade. Eu não tenho um local seguro. Se eu for espancado numa avenida, ainda vou para a delegacia, ainda tenho risco de sofrer retaliação. Para onde eu vou? O suicídio, infelizmente, ele acaba sendo uma porta de saída. E ele está cada vez mais presente, de uma forma latente e com números alarmantes, trazendo e reforçando a necessidade de falar, sim, sobre isso. Então, se em algum momento nós pensamos, porque diversidade é uma pauta que o RH tem que se preocupar. Não, 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 não. É uma pauta que compliance tem que se preocupar, ética tem que se preocupar, RH tem que se preocupar e toda a estrutura organizacional, o professor dentro da sala de aula tem que se preocupar. O médico numa sala dentro de um consultório precisa se preocupar. Toda a estrutura estando atenta, informada e com essa informação de que é uma pauta presente para todas as pessoas, é nesse ambiente de convívio social que nós devemos buscar estar e cada vez mais presentes. Eu quero falar sobre esse de classes sociais, que é o que eu prometi falar para vocês lá atrás, para vocês entenderem a camada que diversidade alcança, tá? Mesmo trabalhando aqui com compliance, com diversidade, com ética, todos os dias eu me surpreendo. E agora, né, vivendo fora, eu
tenho mais ainda essa noção do quanto nós estamos em outro nível de maturidade para isso. Em 2022, eu comecei um programa de inclusão de jovens aprendizes que foram criados em orfanatos. A sociedade está pronta para isso? Não está. As pessoas estão prontas para isso? Não estão. Ainda carregam dúvidas e vieses e preconceitos em todos os temas de diversidade. Quando nós vamos falar, então, sobre etarismo, sobre sistema egresso e sobre classes sociais, o sistema é muito mais engessado e muito mais carente do que se pensa. Iniciando esse programa de jovens aprendizes, foi um acaso, né? Eu estava naquela correria, um dia, reunião e tal, e alguém falou para mim assim, a gente reprovou os aprendizes porque eles não teriam estrutura, eles foram criados em orfanato e não teriam ali uma capacidade de passar num processo seletivo. Pensem comigo. 17 anos participando de um processo seletivo criado em orfanato. É uma vida onde 17 anos aquela pessoa recebeu nãos. Porque as famílias adotaram, não se adaptaram e devolveram. Porque todos os seus irmãos já foram adotados e ele não. Porque todas as pessoas que cresceram com ele no orfanato já foram adotadas e ele ainda continua ali no ambiente de orfanato. Estamos chegando já na decoração de Natal. A ceia de Natal na nossa casa vai acontecer. Na casa dele, não. Todas os privilégios e os acessos que nós tivemos, essa pessoa não. Será que nesse processo seletivo precisa ser mais um não para essa pessoa? Será que eu consigo ter uma particularidade e olhar com essa intencionalidade e entender que de 10 vagas, 1, 2 ou até 3 eu consigo deixar para essas pessoas? Serão as pessoas que vão chegar com a melhor roupa numa entrevista? Não. Vão chegar com o cabelinho cortadinho? Talvez não. Vão encontrar uma vida fluida e facilitada como os nossos pais nos trouxeram enquanto privilégios? Não. Mas são pessoas que precisam de um primeiro sim. E enquanto organização, dar esse primeiro sim é uma primeira oportunidade. Eu não sei se aqui tem alguém que trabalha com esse processo de inclusão de jovens, de estagiários, de trainees, não sei. Eu não sei se você, nesse lugar, consegue fazer algo por essa mesma pauta. Eu não sei se você consegue, de repente, pegar o currículo do filho da sua faxineira lá na sua casa e direcionar para o CIEE. Eu não sei. Mas eu quero dizer o quanto ética me ajudou enquanto propósito profissional e enquanto cidadão também. Porque às vezes nós ficamos preocupados em que o nosso trabalho alcance somente aqui dentro da organização e somente nesse ambiente. Não, nós precisamos transbordar para a sociedade. Porque a sociedade é o que está dentro da nossa organização, né? Nós não estamos à parte da sociedade, nós somos uma fatia de pizza inserida dentro da sociedade, dentro da organização, e essa fatia reflete a sociedade. Então, são pessoas que encontram desafios, assim como as mulheres em posições de direito, de cargos ainda que majoritariamente são masculinizados, assim como as pessoas negras, assim como as pessoas com deficiências, assim como as pessoas 50 ou 40 ou 60 mais, assim como a população LGBT mais dentro do nosso ambiente corporativo, assim como as pessoas que são de outras religiões e também precisam de um ambiente seguro e equitativo e ético, assim também como as pessoas que são e nivelam ali as classes sociais. Tem gente que só quer vencer na vida e só precisa desse primeiro sim. Tiago, por que você trouxe esse caso de classes sociais? Porque foi quando eu encontrei uma pessoa que estava há 17 anos esperando o primeiro sim, que sonhava em conhecer o McDonald's,
que sonhava em ganhar um tênis, em ter um tênis de fim de ano e só teve um tênis novo pela primeira vez com o primeiro salário, porque nós dissemos um sim, foi compliance, foi ética que me ajudou. Porque o sistema é engessado. Ah, vai abrir conta. Ok, precisa estar acompanhado dos pais. Ética, eu posso abrir uma conta digital, por exceção, e explica a situação. Ok, por exceção a gente consegue flexibilizar e pode. Ah, tal coisa não pode, tal tema não pode. Tal tema faz assim, a legislação dá uma brecha aqui, tem um espaço governamental, tem um apoio, não sei. Mas foi ética que me ajudou, enquanto profissional, a introduzir diversidade com intencionalidade. É nesse ambiente que nós precisamos estar. Ética presente em todos os cenários. Não, ética não deve se preocupar só com um brinde que a gente está ganhando do nosso fornecedor, ou só com a fofoca que aconteceu no corredor, ou só com aquele treinamento que a gente ainda não fez e está recebendo e-mail de pendência. Não. Ética vai além. E ir além é o que nos traz aqui. Eu quero ser pontual e eu vou fazer uma dinâmica, tá? Ninguém precisa se expor, ninguém podem ficar confortáveis como estão. Eu só quero que vocês usem os 10 dedos das mãos, né? Se tiver com o celular, por favor, deixa de um pouquinho de ladinho, que eu quero que vocês usem os 10 lados, os 10 dedos das mãos. E você perde um ponto a cada ação que você já teve, tá? Então, é uma dinâmica, não precisa me falar, não precisa se expor. Então, você tem 10 dedos aí, 10 números, tá? 10 pontos. Você perde um ponto se você já usou o termo braço curto. Nossa, aquela pessoa é braço curto, ela trabalha mal. Ok? Isso remete a uma pessoa com deficiência. Não é um termo que a gente deve usar. Isso é coisa. Nossa, isso é coisa de gay. Eu não vou usar essa camiseta, eu não vou falar de. Isso é coisa. Isso é muito detalhista. Olha só, essa apresentação tá com muita florzinha, tá com muito flu-flu. Olha só, estamos sendo preconceituosos e LGBTfobia é crime no nosso país. Você perdeu mais um ponto se você já usou esse termo. Ah, olha só, nossa, uma mulher pilotando trator. Nossa, uma mulher dirigindo ônibus. Nossa, uma mulher presidindo uma empresa. Uma mulher é, de repente, como uma ministra ou como uma juíza de uma sanção. Olha só, isso é trabalho para homem. Isso não é um trabalho para mulher. Olha só, uma mulher carregando peso, uma mulher pilotando um avião. Talvez nós aprendemos que isso era um espaço para homens. Mas o lugar de mulher é onde ela quiser. E onde ela quiser é esse lugar que ela vai estar. Se você já usou esse termo, você perde mais um ponto. Nossa, a pessoa gorda, voltou da pandemia mais gorda, mas tem até um rostinho bonito. Desdenhar de alguém pela condição física também é um viés preconceituoso. E às vezes a pessoa está nessa condição por conta de algum medicamento, por conta de um processo, de algum trauma que ela viveu. E não sou eu, né? A não ser que eu seja médico. Não sou eu. E o médico, olhando com olhar clínico, vai dizer com olhar clínico e não com olhar preconceituoso. Se você já disse isso, você perde mais um ponto. Esse aqui é muito recorrente. Quando uma coisa ruim acontece, chuta que é macumba. É um termo que nós usamos no nosso dia a dia e às vezes o nosso colega ao lado vem de uma religião de matriz africana e pode se incomodar com aquela comunicação. Estejamos atentos também. Olha, falhou comigo, esqueceu de me mandar aquele documento, fulano deu uma mancada. Uma pessoa que pode ter uma deficiência num fêmur, na coluna, pode ser uma pessoa que tem alguma mobilidade reduzida. E isso não é motivo para estarmos nesse lugar de discriminação e também não é porque ela não fala que está incomodada que eu vou usar o termo. Né? A piada só é piada quando os dois lados acham graça. Se só um lado acha graça, não é piada, é assédio. Que baianada é essa? Que trabalho mal feito, né? Vamos buscar alternativas de comunicações mais conscientes, mais discretas, mais respeitosas.
Nossa, hoje o dia foi difícil. Nossa, meu chefe tá de mau humor. Nossa, o trabalho tá me matando. A coisa tá preta. Colocar uma situação negativa no ambiente de é, que conota, né, racial, por ser preta, sabendo que a nossa população no país que vivemos é chamada de negra, mas aqui fora é chamada de preta, né? Aqui não existe nem o nigger, existe o black people, ponto. Conota, sim, um cunho racial. É importante que estejamos informados, especialmente se temos influência no público que falamos. Judiar, eu já usei muito esse termo. E eu não sabia que ele estava associado aos judeus. Então, o judiar nos coloca nesse espaço onde os judeus proporcionam algo ruim em retorno. E isso não está acontecendo naquela ocasião. É importante que eu esteja atento também, porque preciso levar o respeito para todas as nacionalidades. E por último, né, eu vi outro dia no LinkedIn as pessoas dizendo: "Ah, porque agora tudo é mimimi, porque o mundo tá chato, porque eu não posso mais falar". Não é que eu não posso mais falar, é que eu nunca pude. "Ah, o mundo tá chato, eu não posso mais fazer a piada do negro, eu não posso mais fazer a piada do baianada, eu não posso mais fazer a pi". O mundo tá chato para quem? Para quem não pode mais fazer a piada? E para quem é alvo da piada, o mundo tá chato desde quando? Eu trabalho com compliance e esses são os temas mais frequentes do nosso canal de denúncia. É importante estarmos atentos, sim. Tiago, recebi a informação e quero continuar como estou, é uma escolha. Né? Toda empresa existe a matriz de ação e consequência. Tiago, eu recebi a informação e quero estar atento a todas essas informações e mudar a minha comunicação. É nesse ambiente que nós estamos. Como isso é dito, por que isso é dito, porque nós aprendemos que era assim, estamos desaprendendo e reaprendendo. O impacto dessa frase pode colocar a minha relação num local de discriminação e preconceito, eu preciso revisar. E como poderíamos tratar esse tema de outra forma, com sutileza, com gentileza, e a gentileza e o respeito cabe em todo lugar. É nesse ambiente que a ética nos traz hoje. E para encerrar, eu quero trazer uma reflexão quando nós lá atrás, de quando nós tiramos a nossa habilitação, ou se tiver alguém aqui aí na faixa retirando a CNH, o nosso professor de CFC diz assim: é, quando você ouvir o barulho de sirene, dê seta, jogue para o acostamento, jogue para o cantinho da rua, da via expressa local. E nós fazemos isso inconscientemente. Talvez todo mundo já tenha feito isso aqui. E nesse momento nós não sabemos quem está dentro da ambulância. Se é uma pessoa, se é uma mulher, se é um homem, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa lésbica, bissexual, transexual, travesti, transbinário, transnão binário, transgênero, pansexual, assexuado, queer, negra, loira, ruiva, alta, baixa, deficiente ou não deficiente. Nós não sabemos quem está ali. Nós sabemos que em algum momento no CFC nós aprendemos que, independente de quem seja, de onde esteja e da necessidade de emergência que essa pessoa tenha, eu preciso do acostamento para que ela também passe. Eu vou continuar minha viagem tranquila. Depois eu até. Nossa, foi tão inconsciente que eu nem lembro mais dessa ambulância. Estou lembrando agora porque o Thiago está falando. Trabalhar, enxergar e atuar com essa ótica de diversidade, equidade e inclusão por ética é exatamente isso. Independente de quem seja, de onde esteja. Essas pessoas também precisam passar, também precisam de uma primeira oportunidade. E esse ambiente nos coloca nesse ponto de reflexão. Estejam atentos, estejam confortáveis e cada vez mais informados que a diversidade ela está presente em todos os nossos ambientes e que a diversidade não é sobre o outro, é sobre mim. Muito obrigado. Eu quero reforçar que se você tiver qualquer dúvida, questionamento
e quiser falar com o time aqui da fundação, eles me passaram os canais oficiais e provavelmente ao longo das outras palestras vocês receberão mais informações aqui. E que bom ter um local seguro, onde todas as pessoas são acolhidas, aceitas e parte dessa organização, como a fundação tem proporcionado aí para todos vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tempo de vocês. O meu canal de comunicação, as minhas redes sociais estão à disposição e eu quero agradecer imensamente. Rafa, eu não sei se tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida. Muito obrigado. Deu certo? Falhou? Travou? Como que foi? Tiago, obrigado. Acho que foi extremamente proveitosa a sua palestra, os seus conceitos que você trouxe. Está me ouvindo bem aí? Perfeito. Foi muito proveitoso mesmo, de grande valia aqui para nós. Eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum questionamento para ele. Rogério, só um minutinho, vou passar o microfone aqui. Ele vê a gente, não? Vejo. Eu preciso fazer autodescrição, Thiago? Não, né? Se você estiver confortável, sim. Não. Ok. Bom, para começar, eu queria dizer que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma organização que tem essa política de compliance, que tem esse manual, né, que eu tomei conhecimento agora e eu vejo que ele está muito completo, né? Mas o que me chamou a atenção, e eu queria saber um pouco melhor, assim, você falou, só em 2050 que a gente vai alcançar alguma, né, igualdade, ou daqui em 2200. Eu queria falar dos retrocessos, né? Porque eu acho que aqui só está acontecendo isso, o compliance aqui só funciona de fato, não só porque tem uma... primeiro que é obrigatório, vamos falar, né? Tem que ter, né? A gente precisa prestar contas, mas se você não tem uma gestão que prioriza isso, aqui especialmente o setor de compliance, eu vejo que as pessoas que fazem parte desse setor têm uma visão diferenciada, né? Tem uma visão para frente, progressista, que quer que de fato isso... E, no geral, né, a gente vê a nível mundial a questão da política woke, né, o retrocesso que isso tem acontecido do mundo e levando esse retrocesso, acabando com isso nas grandes corporações, dentro do próprio governo, e isso impacta de forma geral. Aqui no Brasil, e quando você fala do mimimi, né, as pessoas usam assim, puxa, é liberdade de expressão, né? O pessoal sequestrou a liberdade de expressão e falou assim, olha, eu queria isso daí, não tem nada a ver, eu posso falar isso, é liberdade de expressão. Então, eu vejo que a gente dá um passo para frente e 2 passos para trás, né? Como que é feito esse cálculo que daqui a 200 anos só é previsto isso, né? Porque a gente vê até a questão das big techs, né? A gente não consegue, você quer controlar e aí vira censura, né? Não, agora eles querem censurar as big techs, não pode falar tal coisa. Então, né, como que a gente enfrenta isso e como que você calcula isso mediante aos retrocessos que acontecem? Eu acho a sua pergunta é muito boa, muito obrigado pela pergunta. De fato, nós vivemos aí uma influência norte-americana gigante que acaba transbordando para o nosso país. Só que quem se posiciona, a empresa que se posiciona, a pessoa que se posiciona, não é posicionada. Então, um exemplo de uma big. Não, vou dar um outro exemplo. O CFO e o CEO da Natura, assim que começou esse burburinho de que, porque agora não vai mais falar sobre diversidade, porque a pauta vai ser engavetada e tal. O CEO e o CFO disse que, da Natura, tá? Um case que eu estou trazendo porque foi para a mídia. Dentro da minha organização, nunca tive
apoio ou facilidade do governo ou do governo norte-americano para nenhuma das ações afirmativas de diversidade, de inclusão dentro da minha organização. Eu nunca tive apoio. Então, todas as ações que eu tive dentro da minha organização de transformar uma pessoa da faxina numa pessoa de um cargo que ela sonhou, não é colocando num cargo inferiorizado, porque a gente não vive sem esses cargos também, mas possibilitando apenas furar essa bolha e que ela alcance outros cargos, eu não tive apoio do governo para isso. Quando eu vi um jovem aprendiz saindo de um orfanato, fazendo trilha, comprando a sua própria, alugando a sua própria casa, porque ele ia completar 18 anos e tinha que sair do orfanato porque ele precisava de uma primeira oportunidade. Foi aqui onde ele teve o primeiro salário, virou estagiário, depois virou técnico, e aqui ele conseguiu pelo menos trilhar a sua própria trajetória. Eu não tive influência nem apoio do governo norte-americano. Então, se a diversidade me apresenta a realidade de um jovem aprendiz sair de um orfanato, furar a bolha, alugar o seu próprio espaço, ter acesso ao seu primeiro tênis, não vou nem dizer ao seu primeiro tênis, à sua primeira casa, porque quando ele chegou, o sonho dele era conhecer o McDonald's. Então, quem me apresentou isso foi a diversidade, não foi o governo norte-americano. A diversidade, ela não tem retrocesso. Pode ter um ressignificado, pode aparecer menos na mídia, as empresas não vão mais hastear a bandeira, ok, mas não existe um retrocesso, porque as empresas que se posicionarem, elas não serão posicionadas, né? Essa pesquisa que você me pergunta, ela é da McKinsey, e eu posso divulgar com o Rafa, e o Rafa distribui para vocês. Ela apresenta que 67% das empresas não querem diversidade e inclusão. Elas colocam porque precisam prestar conta no relatório anual. 33% das empresas que querem são as que estão liderando o mercado, que é a Magalu, que é a Natura, que o CFO se posiciona, que o CEO se posiciona, e diz que aqui dentro, por mais que a força externa não queira ou queira engavetar essa prática, essa ação, não é uma coisa de ideologia porque o Thiago acha bonito, é porque o CEO acha bonito. Não, nós temos o reflexo que 33% das empresas mais lucrativas da Bolsa de Valores têm ações de diversidade afirmativa, que são ações afirmativas intencionais. Então, se eu tenho um cálculo onde daqui 200 anos eu vou ter dentro da empresa 170 anos, eu vou ter dentro da empresa 56% de pessoas que ocupam posições de liderança e refletem a posição da sociedade. São pesquisas que nos trouxeram a mesma realidade que até 1946, se pessoas pretas estivessem sentadas no ônibus, as pessoas brancas chegavam e elas precisavam se levantar. E só podiam sentar ao fundo do ônibus. Então, assim, do mesmo tempo que com 67 anos depois, hoje elas não precisam mais passar por essa discriminação, ainda fazendo a ação, fazendo a intencionalidade, é uma estimativa de que em 170 anos nós vamos refletir o que a sociedade me apresenta. Se eu tenho 56% de pessoas negras e pardas na população, eu vou ter 56% dessas pessoas ocupando posições de liderança. Mas o governo norte-americano, mas alguém está engavetando a pauta, mas estão buscando retrocesso. A forma como abordar, eu acredito que de fato vai ser diferente. Retroceder não tem como. Eu acho que é daqui para frente. E a fundação se posiciona muito bem quando lança a cartilha dizendo aqui é um ambiente que sim, nós acreditamos que pode ser um ambiente saudável. Mas a sociedade está dando 2 passos para trás. Eu estou dando 2 passos para frente. Eu vou resolver o mundo? Não. Mas se cada um varrer a tua porta, pelo menos cidade limpa a gente tem. Então, que bom ver que organizações estão levantando a bandeira e dizendo, olha, aqui eu acredito nesse estudo, se eu fizer essas ações, eu vou chegar nessa estimativa. Aqui eu lanço a minha cartilha e possibilito que todos os meus funcionários sejam seguros. Estou um passo à frente, a minha porta está limpa. A Magalu lançou um programa de trainees só para pessoas pretas. Por quê? Ela quer capacitar, desenvolver, em 2030 trazê-los para posições de liderança. Se não tiver ações intencionais de cartilha, programas, intencionalidade, educação, informação, a gente não chega lá. Então, estar aqui hoje é um passo muito adiante e parabéns aí a todos os envolvidos.
Mais Mais alguém? alguém? Leva ali para mim, por favor. Tem mais um questionamento, Thiago. Só um Tá minuto bom. aqui. Oi, tá me ouvindo? Sim. Meu nome é Roberta, eu sou enfermeira, eu sou aqui da Fundação. Eu vou contar um caso e eu vou fazer a minha colocação. A gente teve um professor que, se você procurar na mídia, é um professor de medicina e ele, na época da pandemia, como a aula era online, ele foi dar uma aula para explicar para os alunos como era lidar com uma pessoa pobre. Se você pegar na mídia, você vai ver, só você colocar o médico que fez blackface. E aí ele coloca uma máscara preta e vai interpretando um pobre de uma maneira bem chocosa. Os alunos reclamaram, porque hoje as pessoas têm poder de fala, e os alunos reclamaram e saiu na mídia e tudo. Eu nunca conheci, mas eu conheço pessoas que conhecem esse médico. E ele recebeu uma enxovalhada de amor das pessoas falando, não, eu sei que você não é isso, que não é assim. Mas o que me chamou a atenção mesmo, que eu quero colocar, foi no que ele fez uma carta, né, respondendo ao que aconteceu, e ele falou que ele foi ver o que era o blackface, ele descobriu que era uma coisa ruim e ele se sentiu envergonhado. Mas o que me chamou mais a atenção foi que ele falou assim, e as pessoas falaram que ele era uma pessoa grosseira, né, que ele era um professor grosseiro. E ele falou que isso chamou muito a atenção dele, porque ele nunca foi chamado a atenção. Ele nunca foi disciplinado em lugar nenhum. Então, eu acho assim, agora que a gente tem um compliance com tudo isso, ter essa atividade com pessoas com cargos que falam com outras, professor doutor, né, tem que se mudar nessa parte. Porque são pessoas que falam com outras pessoas e elas não são disciplinadas, elas não são conversadas, não chega para elas isso que você está passando aqui. Tá? Então, essa colocação que eu queria fazer. Perfeito, perfeito. E a educação não tem como. A educação é agente de transformação. Ele reconheceu isso. Porque, vamos ser sinceros, a gente acabou de fazer a dinâmica dos 10 pontos. Quem nunca falou pelo menos metade das palavras que estão ali? Depois que a gente passa a ter educação, e educação no sentido de informação. Eu recebi a informação, é uma escolha, porque a gente vive em uma sociedade que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que ela é sem noção, ela não tem ideia que ela está rindo daquela piada, aquela piada é preconceituosa, ela não tem ideia que ela está apoiando o professor que foi discriminatório, e ela não tem ideia que ela está sendo a pessoa discriminatória. Ela não tem ideia, a pessoa sem noção. E existem as pessoas que são preconceituosas e dizem todos os dias, eu não quero trabalhar com mulher. Eu não quero trabalhar com pessoas pretas. Eu não quero trabalhar com os gays. Eu não quero trabalhar com pessoas trans. Eu não quero trabalhar com mulheres na minha gestão, porque mulher engravida, porque mulher vai na reunião do filho, porque... Então são vieses que as pessoas... Existem dois tipos de pessoas. A gente precisa saber discernir. A pessoa que falta informação, a gente leva a informação. A pessoa que é preconceituosa, autodeclarada, ela precisa realmente assumir as consequências dos seus atos. E para isso existem hoje diversas consequências para todas as ações. Então, se eu recebo essa informação, se ele estivesse aqui nessa palestra, viu, o Rafa falhou de não ter convidado esse médico para essa palestra, ou de não ter feito essa palestra muitos anos atrás. E ele teria recebido informação e tenho certeza que o caminho teria sido diferente. Porque ele não ia levantar a mão e dizer assim, eu quero ir lá para a mídia tomar pedrada de todo mundo. Não, ele realmente faltava informação. A partir do momento que ele recebeu informação, o que ele fez? Ok, a partir desse momento que eu tenho informação, daqui para frente é diferente. Então, a informação, ela precisa chegar sim, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui, distribuindo informação. Olá, Thiago. Meu nome é Cida, eu sou enfermeira, sou do Hospital da Mulher.
e parabenizar você pelo seu trabalho e por essa Uau. palestra muito interessante. O que eu queria compartilhar com você é que eu sempre tive essa aflição do que fazer com os jovens que saem da casa de abrigo e eles fazem 18 anos e eles precisam buscar a vida deles. E eu sempre pensei, nossa, o que fazer, o que fazer? Eu até pensava assim, acho que podia encontrar alguns amigos, alugar uma casa, dar emprego para essas pessoas, enfim. E você me abriu uma porta, quando você falou, se cada uma varrer a porta da sua casa, dá tudo certo, né? E eu vou sair daqui com uma tarefa. Eu tenho comércios e eu vou, em cada um dos meus comércios que eu tenho 3 lojas, eu vou contratar alguém de um orfanato para começar um estágio. E isso é muito, muito, muito interessante mesmo. Parabéns. Por essa eu não esperava. Eu lembro a primeira vez que eles chegaram, eu tinha 10 Olá a vagas. todos, sou David Pereira, contrato São Mateus. Primeiro eu quero parabenizar o departamento pela iniciativa fantástica, manual muito técnico, como diz o Tiago. Tiago, bom dia, obrigado pela brilhante explanação e apresentação. Ontem nós discutimos conflito de interesses, né? E no início da palestra, o Dr. Girão, ele falou o seguinte: eu não vou trazer aqui o conceito de ética e moral, porque acho que não é pertinente. Mas hoje, ouvindo a sua palestra, me parece que diferenciar o conceito de ética e o conceito de moral é interessante, porque vendo que você tem um bastante conhecimento ético, entendendo que dentro de uma instituição, às vezes, a minha concepção moral é conflituosa com o conceito ético, será que poderia trazer algum esclarecimento da forma que você trouxe da equidade e diversidade para essa diferenciação de ética e moral? Claro, nós viemos de lugares diferentes, com culturas diferentes, com estruturas familiares diferentes, e nós somos diferentes. E isso também é diversidade. Eu não vou obrigar que ninguém pense igual a mim, não vou. Até porque o teu pensamento é o teu pensamento, é da estrutura que você veio, e você não é obrigado a nada. A informação, ela chega e ela te transforma na medida que você quer ser transformado. Ponto. O que nós precisamos ter é uma linha chamada respeito. Eu vou até essa linha e eu não ultrapasso, porque eu não quero te desrespeitar por conta da tua religião, da tua estrutura, de onde você veio, das suas ideologias. E você vem até essa linha também. Exemplo, eu lembro de quando nós lançamos na minha organização as pautas de diversidade e inclusão, e eu chegava em alguns lugares do país e as pessoas diziam que não, porque aqui a gente se trata com palavrão e é natural. Porque aqui é, a, a piada do time tal ser associada ao termo pejorativo é normal. Porque aqui a gente se trata assim. Só que existe essa linha de respeito. E a minha política de ética, o meu código de conduta, ele não é regional. Ele não vai funcionar de um jeito em São Mateus, de outro jeito em Santo André, de outro jeito no ABC, de outro jeito no Paraná. Ele é igual para todo mundo. O respeito não é uma opção, é uma condição. Eu não escolho quem eu vou respeitar. Vou respeitar o fulano porque ele é igual a mim, ele pensa igual a mim. Ele é uma condição. E para estar nesse ambiente, eu deixo até muitas crenças e ideologias para entender o que é respeito. E o respeito, o meu espaço, ele começa onde ele termina onde começa o espaço do outro. Então, essa linha de respeito, encontrar onde é essa linha. E aqui, olha, por mais que eu pense diferente, eu posso respeitar, é uma condição que a ética gosta de trazer como pauta e direcionar os nossos empregados, porque você pode pensar diferente, você pode agir diferente, mas quando enxergar essa linha e quando chegar nessa linha, só cabe respeito e nada mais. Então é encontrar essa linha.
Dado, né? Aqueles que tiverem mais algumas perguntas, depois passem para a gente, né, Thiago? A gente depois Combinado. pode associar com você, né? Tirar as dúvidas, a gente encaminha para as pessoas. Thiago, muito obrigado mais uma vez pelo toda a sua contribuição aí, de certa forma, como eu disse, reforço como você trouxe grandiosamente aí todos esses conteúdos, esse conceito para nós, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu adoraria estar aí presente e numa próxima oportunidade a gente se encontra. Obrigado. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo agora de 5 minutinhos para o café, gente. A gente já volta para cá com as duas palestrantes que já estão aqui conosco para seguir aí o nosso dia, tá bom? Obrigado.